Mês de setembro, então a igreja nos chama a atenção para o mês da Bíblia. Devido São Jerônimo, aquele que organizou, foi o condutor, aquele orientador, o chefe de equipe que organizou a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Uma questão didática e pedagógica. Porque antes não se conhecia a Bíblia como nós a conhecemos. Tinha tradição, tinha alguns escritos em pergaminhos, em cerâmicas. A igreja disse: não, vamos organizar a Bíblia para que assim melhor chegue nas mãos das pessoas. O pergaminho nada mais é do que o couro do carneiro escrito, e era muito caro. A cerâmica não era tão fácil também para se escrever em cerâmica. Então a igreja, nas suas pesquisas, ela consegue ali organizar a Bíblia como nós a conhecemos. Pelo fato do dia 30 de setembro, ser o dia de São Jerônimo, então a igreja, para festejar esse dia, traz o mês de setembro como o mês da Bíblia, o mês da palavra de Deus. E nesse mês somos convocados mais ainda a procurar vivenciar esta palavra. Na primeira leitura, livro de Deuteronômio, ouvimos que Deus fala para Moisés para aconselhar aquele povo de coração duro que estava a caminho da terra prometida, mas em alguns momentos estava desviando da palavra, dos ensinamentos. Moisés tem um encontro com Deus. Deus entrega para ele o decálogo, os 10 mandamentos. Moisés apresenta para o povo, mas aquele povo não quis saber dos 10 mandamentos. E aí por isso que Deus vai chamar povo de cabeça dura, coração de pedra e assim por diante. Mas hoje, como está a nossa cabeça? Ainda temos cabeça de pedra, coração duro ainda, diante da palavra de Deus? Ou estamos mais flexíveis a ouvir a palavra de Deus? Como ouvimos na segunda leitura, não só ouvir, mas colocar em prática os 10 mandamentos. Estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Às vezes, somos tentados a chamar o nome de Deus em vão e nós desistimos de chamar. Estamos participando todos os domingos das Santas Missas, ou venham quando no dia que der certo eu vou. Esses 3 primeiros mandamentos, Jesus simplesmente disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Estejamos Deus em primeiro lugar, em tudo que vamos fazer. Lembrar Deus nas nossas atividades do dia a dia. Ter a intimidade com Deus, isto é, uma vida orante. Ao amanhecer, ao sair de casa, ao chegar no trabalho, ao sair do trabalho, quando vai dormir, vida de oração. E essa vida de oração, nós temos, diria, 3 momentos. A vida de oração pessoal, momento a minha intimidade com Deus, a vida de oração familiar, onde deve rezar com a família e em família, na hora das refeições, antes de dormir, chama os filhos, cria seu oratóriozinho em casa. Padre, mas lá em casa eu não tenho um oratório. Reza na sala. Mas por que não tem um oratório? Não, porque a casa é pequena. Mas não tem um espaçozinho ali para a imagem de Nossa Senhora, para o crucifixo? Tem. Então coloca lá o crucifixo, a imagem de Nossa Senhora, de São José, ou da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E tem aquele lugar na sua casa, o lugar de oração. Quando vamos fazer as casas, quando você construir suas casas, lembra o lugar da geladeira, o lugar da televisão,
o lugar do sofá, e o lugar da imagem da Sagrada Família? Onde está? O lugar, o oratóriozinho. Sim, quem é a família que pensa na hora da construção, se vai ter um arquiteto ou não? Eu quero ter um oratório na minha casa. Poucas pessoas, eu desafio, poucas pessoas pensam o lugar da Sagrada Família. Lembra de tudo, aqui vai ser a televisão, plasma, 20 polegadas. Desse lado vai ser a geladeira de tantos mil litros. Desse lado aqui vai ser o sofá, que vai caber 10 pessoas. Poucas pessoas lembram do oratório. A gente entra nas casas, nem o lugar do sacrifício, do crucifixo a gente vê. E o lugar do crucifixo na nossa casa é na entrada, na primeira sala, empendurado. Para quem chegar, já dá de frente com Jesus crucificado. Para lembrar as dores que ele passou por nós. Mas no outro lado, deve ter a imagem da Sagrada Família. No mínimo. Então, isso é pensar na palavra de Deus. A mensagem que Deus tem a nos oferecer todos os dias. Então, oração em família. O outro, oração comunitária. Termos uma vida de oração comunitária, que é o que nós estamos fazendo agora de manhã, participar das santas missas, todos os domingos, amar a Deus sobre todas as coisas, quarto mandamento, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe, bem-aventurados os filhos que honram pai e mãe, bem-aventurados os pais que orientam os seus filhos iluminados pela palavra de Deus. Não matar. Padre, mas eu nunca matei, será? Orientou outro ao aborto? Concordou com o aborto? Falou mal do outro? Isso é matar também. Não roubar. Não levantar falso testemunho. É justamente o que Jesus vai nos falar no final do Evangelho. As preocupações do costume que se tinha quando questionaram Jesus, mas vem cá, teus discípulos não lavam as mãos antes da refeição? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque ele estava apegado aos costumes humanos, os ritos humanos. Porque eles tinham, como diz bem São Marcos, até a maneira certa de lavar os copos, de pegar no copo, não pode pegar com a mão direita, tem que pegar primeiro com a mão esquerda, tem que pegar primeiro com a mão direita, depois que passa para a mão esquerda. Eram muitos costumes que levavam muito a sério. E um deles, muitas famílias fazem hoje. E acham que é só uma questão higiênica, e não é uma questão higiênica unicamente. Na minha casa ninguém entra com calçado de sandália, porque andou pelas ruas, e aí chegou em casa, vem com impureza nas sandálias, no sapato, tem que deixar no pé da porta. Não é questão unicamente, é uma questão judaica, é o costume deles. Se eu estou na rua, eu chego em casa, eu tenho que entrar com os calçados que eu estou nos pés. Seja sapato, seja tênis, seja sandália. Não tem por que deixar a sandália no pé da porta. Não sou judeu. Os judeus que têm esse costume. Mas não é só uma questão higiênica. É um costume deles, que deve ser respeitado. Se eu chegar na casa de um judeu, eu tiro a sandália dos pés. Mas na casa do cristão, jamais eu tiro. Porque eu não sou judeu. E nem estou chegando na casa de judeu. E padre, mas as sandálias estão com impureza. Não, isso não é importante. É isso que Jesus nos chama a atenção hoje. O que contamina o ser humano não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro, proveniente do coração e da mente. As más inclinações,
corrupção, o roubo, adultério, malquerência, falta de respeito, o orgulho, ignorância. E quantos adultérios destroem famílias? Caríssimos, a higiene ela é de suma importância nas nossas vidas. Lavar as mãos antes da refeição é muito importante. Mas o que Jesus nos chama a atenção é que nós, iluminados pela palavra de Deus, tenhamos cuidado de não julgar os outros porque não lavou as mãos. Não julgar os outros por gestos que são humanos, mas que tenhamos a atenção de preservar o respeito pelo outro, estar atento para com o outro. E esse outro, às vezes, que está junto de nós, é o esposo, é a esposa, são os filhos, são os pais, é o empregado, é o patrão, é o companheiro de trabalho ali, é o motorista, é o gari que passamos pela rua, e ele está ali no sol quente, varrendo. Quantas vezes cumprimentamos um gari na rua? Ou simplesmente passamos e fingimos que não o vemos? Mas quando chego em casa, eu deixo a sandália do lado de fora porque está impura. Eu lavo as mãos porque eu vou comer um pastel, alguma coisa, tenho que lavar primeiro as mãos. Mas eu esqueci que isso aqui não é pecado. O pecado foi eu passar pelo gari e joguei o papel no chão. Ele é meu empregado. Ele está aqui para limpar a rua. Ou simplesmente eu desdenhei. Perdi conta que ali não tinha um ser humano. Isso sim é pecado. Desfazer do outro, maltratar o outro. Mês da Bíblia, mês de setembro, possamos nós meditar mais sobre os nossos comportamentos para com o próximo. Deixemos que a palavra de Deus, este mês, venha mais forte em nossas mentes e em nossos corações, para que assim cheguemos à terra prometida. O livro do Êxodo fala de uma terra prometida a Jerusalém, mas a terra prometida que Jesus nos fala e nos promete é a vida eterna, a vida em plenitude. Essa é a nossa caminhada, caminhar rumo à terra prometida, isto é, a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.